Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da Pediatria Direta aqui no YouTube. Hoje eu vou responder para vocês uma das perguntas que eu mais recebo, seja no Instagram, seja dos meus alunos em sala de aula. Como lidar com os pais das nossas crianças? Nesse sentido, eu vou explicar 4 fatores para vocês que fazem toda a diferença para que a gente tenha uma relação saudável, sem estresse, com os pais dos nossos pacientes. O primeiro deles é entender. Entender que a relação de um médico com a criança não é uma relação a dois, é uma relação a três, porque tem aquela terceira vértice que é o cuidador. O cuidador normalmente é a mãe, mas na sociedade de hoje, com as dinâmicas familiares diferentes, pode ser o pai, o tio, o avô, enfim, qualquer um que exerça esse papel de cuidador principal daquela criança. E esse cuidador, de fato, faz parte daquela consulta de uma maneira muito intensa. Até porque as crianças pequenas, por exemplo, elas não conseguem manifestar o que elas estão sentindo. Então a demanda vai vir por parte do pai ou da mãe. Eles que vão relatar o que está acontecendo. É tão interessante isso de como que os pais fazem parte da consulta, que eu vou contar uma história que aconteceu para vocês no consultório uma vez comigo. Então estava uma mãe com uma criança de 6 meses. Eu estava coletando a anamnese e quando acabou de coletar a anamnese, eu falei para a mãe, mãe, vamos examinar agora? E ela deixou o bebê no bebê conforto e deitou na maca. Ou seja, ela estava tão envolvida naquela consulta que ela achou que o exame era para ela. Isso é natural. A criança é a coisa mais importante da vida dela. Então, a consulta daquela criança também é um pouco uma consulta dela. E a gente tem que entender isso quando a gente está atendendo uma criança. O segundo fator é o ouvir. Na verdade, ouvir, pessoal, é um dos fatores mais importantes para qualquer relacionamento. Não tem nada melhor para uma pessoa do que sentir que o seu interlocutor está prestando atenção no que você está falando, está validando as suas opiniões, está ouvindo as suas queixas. Se isso é importante para qualquer relação, para uma relação médico-paciente-cuidador, isso é ainda mais importante. Então a gente tem que ouvir muito o que aquele cuidador tem para dizer. Ele tem que poder se sentir seguro para abordar a queixa dele. Mesmo que for uma queixa que talvez para a gente, médico, seja algo bobo, ou seja, algo muito simples, que aquele pai não precisava ter trazido ali aquela criança para aquilo. Mas às vezes ele não sabe. Então, é a mesma coisa, por exemplo, no meu caso, que não tem experiência nenhuma em tecnologia. Às vezes eu tenho um problema com o celular, um computador, que eu levo para um técnico especialista consertar e em 2 segundos ele resolve. E ele provavelmente deve pensar, nossa, é algo tão simples, por que essa pessoa veio aqui com essa demanda? É a mesma coisa. Pode ser simples para você, mas para eles não são. E muitas vezes pode até ser que seja simples para eles também, mas eles precisam ser ouvidos e perceber que você entende o que eles estão falando. Ou seja, às vezes a queixa pode ser até algo simples, que eles possam resolver, mas eles necessitam ali do seu apoio, da sua segurança. E é para isso que a gente está lá. Eu sempre falo para os pais que um pediatra tem 2 funções: cuidar da criança e tranquilizar os pais. Então não vamos esquecer de exercer nenhuma dessas 2 funções. O terceiro fator é o cuidar. Na verdade, é o cuidar da criança mesmo. Isso é muito importante para a relação com os pais. Não adianta nada você ser super simpático com os pais se eles não perceberem uma interação positiva entre o médico e a criança. Isso talvez seja o mais essencial. Então, é sempre importante para qualquer médico que lide com criança, especialmente para o pediatra, criar um elo com aquela criança. Então, sorrir para ela durante toda a consulta, fazer um contato ocular, né? E dar liberdade para ela dar a opinião dela de acordo com a idade. Quanto mais velha, ela vai tendo mais voz e vai participando mais da consulta. Então, eu sempre gosto de fazer alguma brincadeira com a criança, de sorrir para ela, para mostrar o quê? Que está tudo bem ali naquele consultório. E isso deixa ela mais confortável. Também uma coisa boa, às vezes nas crianças pequenas, que com certeza vão chorar ali no consultório, porque elas têm medo de médico, deixar ela no início do exame físico no colo do pai. E aí, aos poucos, você vai ganhando a confiança dela e vai facilitando aquele exame acontecer. E a percepção do pai de que a criança está segura com você traz segurança para ele com relação ao seu trabalho. Então, nunca se esqueçam de tratar muito bem as crianças,
pois através delas você vai atingir o coração dos pais. O quarto e último fator é o explicar, gastar saliva falando para os pais tudo o que foi visto naquela consulta. Isso é essencial. Primeiro, porque você se protege ao orientar bem os pais, porque pediatra não é vidente. Então a gente não tem como prever como é que uma doença vai evoluir. Então aquele resfriado comum, ela pode evoluir em algum momento com uma pneumonia, com uma sinusite, com uma crise de broncoespasmo. Então a gente tem que gastar tempo orientando o pai sobre os possíveis sinais de alerta para que eles retornem ao pronto atendimento ou ao consultório de um médico particular. Dessa forma, eles estão cientes de que algo pode acontecer fugindo do padrão e que isso exige uma nova avaliação. E esse registro que você fez com ele, essa orientação, tem que estar anotada no prontuário. Então escreva sempre que foi orientado sobre as possibilidades de sinais de alarme e de retornar ao consultório se necessário. A segunda coisa, que talvez para mim seja a mais importante, é a gente entender que o pai tem sim capacidade de compreender tudo o que está acontecendo com aquela criança. Então, muitos médicos acham que o pai, por ser leigo, ele não vai entender o que aquela criança está tendo. Isso é um erro. Na verdade, a responsabilidade nossa como médicos, especialmente do pediatra, tentar trazer para a realidade do pai aquilo que aquele filho tem. Então, explicar com palavras que se aproximem dele. Por quê? A compreensão por parte do pai do que o filho está tendo de fato aumenta a chance dele seguir os planos terapêuticos traçados. Então, por exemplo, se eu pego um paciente com asma, não adianta explicar para um pai que é leigo que a asma é uma hiperresponsividade brônquica. Isso não vai funcionar. Então, tenta aproximar para ele. Então, chega para ele e fala assim, que da mesma forma como a gente tem na nossa casa uma tubulação, ou seja, canos por onde passam água, no nosso pulmão a gente tem tubos por onde passam ar. E da mesma forma, quando o cano da casa tem alguma obstrução, a gente começa a ouvir um barulho da passagem turbulenta da água, isso acontece no nosso pulmão também. Quando a gente tem uma obstrução, aquele ar passa a fazer um barulho que é o chiado que aquele pai está ouvindo. Então, a partir disso, ele vai entender que a asma é quando esses caninhos que a gente tem no pulmão, eles têm uma tendência maior a fechar. E isso vai ajudar eles a entender a importância, por exemplo, do uso de um beta-2, que facilita a passagem do ar no momento que aquela criança não está tendo a passagem do ar naquele cano do pulmão. Olha como é que fica muito mais próximo dele. E com certeza isso vai ajudar ele a não deixar de fazer a bombinha naquela criança asmática. Além disso, quando a gente explica para o pai, a gente delega uma função para ele também. Então, diante de um resfriado comum, é importante a gente explicar que a lavagem nasal vai ajudar aquela secreção ali da nasofaringe a não acumular e a não virar uma sinusite, otite, pneumonia. Por isso é muito importante ele lavar bastante esse nariz. Quando ele entende, ele fica imbuído daquele objetivo. Então ele vai lavar muito aquele nariz. Então a responsabilidade aumenta com a compreensão daquela doença. Eu sei que falando assim, parece que esses 4 fatores só podem ser aplicados numa consulta de rotina. Mas não, eles podem também ser aplicados numa consulta de pronto atendimento, uma consulta de urgência, que é mais rápida. É lógico que você vai fazer isso de uma maneira mais sucinta, mas esses 4 fatores têm que estar ali. E você tem que usar todos os momentos da consulta para tentar aplicar esses 4 fatores. Então, quando o paciente chegar, já chega abrindo a porta para ele, se apresentando para o pai, fala que é um prazer ter ele ali e que você que vai cuidar do filho dele. Isso faz com que ele já se sinta mais parte daquela consulta. Além disso, pergunta o que está acontecendo e olha no olho na hora que você está perguntando. Depois, se você quiser, você digita. Mas dá aquele, pelo menos, momento inicial para ele perceber que você, de fato, está se importando com a queixa dele. Na hora do exame físico, você vai sorrir para aquela criança, mesmo que de forma mais rápida. E isso vai ajudar ele a perceber que você está cuidando. E depois do final, gasta um tempinho explicando. Assim, mesmo que de forma mais rápida, você consegue aplicar esses 4 fatores na consulta, mesmo de urgência, que vai fazer toda a diferença. É interessante que eu tinha um professor que falava uma coisa. A maioria dos processos contra médicos não é por erro médico, é por descaso, ou seja, por percepção daquele paciente ou dos pais dele,
que você não se dedicou o suficiente naquela consulta. Então vamos evitar que isso aconteça. É isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entender um pouco mais como ter uma relação mais saudável com os pais das nossas crianças e que isso tenha uma aplicabilidade prática no dia a dia de médico de vocês. Se você gostou, curte aqui o nosso canal, compartilhe esse vídeo e eu espero vocês numa próxima.